Bom dia, gente! Estamos aqui hoje para começar mais um episódio do TheCast, que é o podcast aqui do Colégio Dinâmico. E hoje nós fomos convidadas para falar numa data muito especial, que é o Dia Internacional da Mulher. E estamos aqui com mulheres convidadas ilustríssimas. Vou pedir para que cada uma se apresente antes de eu falar qual será o tema que nós abordaremos hoje. Então vamos lá. Meu nome é Mariana Carvalho, sou jornalista e vou apresentar aqui as minhas colegas de hoje. Bom dia, meu nome é Rosângela Franco, sou advogada, mãe, esposa, tenho crianças na escola. Rosaninha, bom dia! E estamos aqui, fomos convidadas, estamos comparecendo nesse convite muito legal. Meu nome é Fabiola Alves, eu sou cabeleireira, mãe de 2 meninos, esposa, filha, dona de casa, e estou aqui para contribuir com a nossa amiga Mariana. Bom dia, meu nome é Patrícia, eu sou mãe do Heitor, mãe do Álvaro, sou promotora de justiça e agradeço pelo convite. Bom dia, meu nome é Marília, eu sou mãe do Lucas, do Thiago, do João, sou formada em odontopediatria, sou dentista, mas não estou atuando por conta do trabalho de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa. Estou tentando ficar por conta disso tudo e estou aqui também para abrir meu coração, contar minhas experiências e compartilhar com as minhas amigas aqui. Bom, e hoje o tema escolhido foi o papel da mulher na sociedade contemporânea. Parece um tema difícil, e é difícil, né? Muito abrangente, mas por isso que temos hoje aqui convidadas de profissões diferentes, de atuações diferentes, de convivências diferentes, filhos e idades diferentes, para contribuir, porque nesse dia, né, nós precisamos apresentar para as mulheres conversas reflexivas que tenham algum valor e também dicas, né? Às vezes o que cada uma que prega e faz no seu dia pode ajudar muito dentro da casa de outra mulher, dentro do que essa mulher entrega dentro da casa dela, para os filhos dela, para o entorno dela. E dentro desse assunto, que é o papel da mulher na sociedade contemporânea, vocês podem abordar tanto qualquer tipo de perspectiva que vocês tenham, que vocês pratiquem, e alguns assuntos que a gente achou pertinente assim soltar como ideias que a gente acha que vai surgir, que são família, trabalho e autocuidado, que são 3 pontos importantíssimos, né, que creio que toda mulher pratica, querendo ou não, né, conscientemente ou não, e nós gostaríamos muito de saber de vocês o que vocês acham que é esse papel ou o que vocês fazem para incrementar nessa sociedade contemporânea, né, como mulher. E é isso, gostaríamos de ouvir de vocês um pouquinho, de cada uma. Bom, eu acredito que a mulher tem tido uma evolução muito grande, uma persistência muito grande em participar, tomar posse de vários cargos na sociedade, e isso tem feito uma diferença muito grande, principalmente para as mulheres que estão de fora ou têm uma perspectiva de alcançar, de tentar chegar mais alto nas suas profissões, principalmente aquelas que desde sempre são mais dedicadas ao lar, à família, a filhos. Então, eu acredito que o tempo tem dado uma resposta muito positiva para essas mulheres, e essas que estão alcançando esses cargos, essas posições, que nem sempre é fácil, tem dado uma luz para essas mulheres que sim, é possível, e que a gente pode sim fazer o que os homens fazem, assumir mais responsabilidades do que nós já temos, né? Porque a carga não é fácil, nós temos uma responsabilidade já muito grande quando assumimos o papel de mãe, de esposa. Então, a gente está aí colocando à prova que é possível sim, e graças a Deus, a nossa persistência, nós temos alcançado os nossos objetivos com muito esforço. Eu acho assim que desde que o mundo é mundo, existe um parâmetro, né, que mulher faz isso e homem faz aquilo. E hoje a gente vê que não é por aí, que quando a mulher sai de casa
para assumir um papel na sociedade, de uma profissão e tal, ela também precisa do apoio dentro de casa, do esposo, dos filhos, na divisão das tarefas em geral. E, ao mesmo tempo, a gente assume responsabilidades que antigamente eram dadas pelos homens, para os homens, né? Que era a de sustentar e prover ali aquela família. E eu acho muito bonito quando tudo flui dessa forma e vai todo mundo junto. Porque a gente tem as obrigações como mãe, de levar, de buscar, de ensinar, de criar, de cuidar, mas o pai tem também essa obrigação. E quando dentro da sua casa isso tudo flui de maneira positiva, todo mundo fazendo a sua parte é mais tranquilo. Eu acho lindo, igual a Marília, ela abdicou da profissão temporariamente para dedicar à família dela. Isso é lindo e eu acho que é uma coisa assim que eu sei que lá no fundo está guardado o tempo dela voltar. Eu tive algumas oportunidades, eu não tive a oportunidade de não trabalhar, mas eu tive várias outras oportunidades. Eu trabalho junto com a minha mãe, então meus filhos estavam todos os dias, quando pequenos, junto comigo o dia todo. Eu trabalhava, mas os meus filhos estavam, então eu acompanho o dia a dia deles assim, como se eu não estivesse trabalhando. E assim, eu acho que a gente tem que cuidar de tudo. E muito, assim, da gente. Eu acho que quando a gente tem uma estrutura física, que a gente cuida da gente, a gente faz o que a gente gosta, ou no lazer, ou na profissão, ou a gente tem um tempo para a gente, o resto flui normal, flui natural. Porque a gente tem uma energia, a gente recarrega a energia para doar essa energia para os demais. Eu penso assim. Ótimo. Esse dia 8 de março, ele é um dia muito importante, é um dia de reflexão para todas as mulheres. Nós temos que pensar também no passado, porque nós só estamos aqui hoje com essa liberdade, com essa independência, em razão de mulheres fortes, mulheres aguerridas que conseguiram que nós hoje pudéssemos estar aqui escolhendo as nossas profissões, escolhendo se eu posso ou não fazer alguma coisa no sentido profissional. Eu posso ser mãe em tempo integral ou eu posso também trabalhar fora, escolher a minha profissão. O mais importante que sirva de reflexão para nós hoje é que, independente de estereótipos, independente de que a mulher moderna ela tem que trabalhar, ela deve trabalhar, porque o que nós temos hoje, a maioria das pessoas tem na cabeça é que mulher moderna é a mulher que trabalha fora, é a mulher executiva ou qualquer outra profissão. Isso. Mas não é assim. Hoje o que nós conseguimos é a nossa independência. Sim. Essa independência de hoje eu escolher o que eu vou ser, de acordo com o meu dom, de acordo com essa questão de toda a cultura que vem de mim, mas tanto internamente quanto ao meu redor, a minha família, os meus princípios e a minha vocação. Então, se a minha vocação de maternidade em período integral é essa minha vocação e eu tenho condições para isso, porque a gente tem que pensar também na nossa independência financeira, que é muito importante. Então, a partir do momento que a independência financeira vem de qualquer forma, seja de uma estabilidade familiar, seja de uma profissão, eu tenho esse direito de escolher o que eu quero. E isso veio através de uma transformação de um movimento feminista, que começou a partir do século XIX, que se intensificou no século XX, e que a partir disso nós conseguimos hoje ter essa independência. O que eu gosto de refletir nesse momento é que o que a gente tem que tirar de nós é esse estereótipo, de pensar que nós temos que ser assim, nós temos que fazer aquilo. Nós já viemos de uma sociedade patriarcal que já impunha a todas nós mulheres o que nós devíamos fazer. Nós fazíamos, a mulher ela nascia para casar, para ter filhos e cuidar da casa do marido. Isso era a nossa trajetória no passado. Hoje não. Hoje nós conseguimos isso pela independência, fruto de uma revolução,
de mulheres fortes. Só que nós temos que ter cuidado, e a reflexão de hoje é que isso também não nos aprisione. Esse fato é muito importante, porque nos aprisionar no sentido de que eu tenho que fazer agora o que as feministas dizem que tem que ser feito. Nós temos que ter esse cuidado conosco mesmo. Por quê? Porque o que nós temos que ter hoje, a independência e a consciência dos nossos atos. Antes, a mulher era feita para isso. Ela era vocacionada, na verdade, pressionada, a palavra melhor é essa, para ser daquela maneira. Hoje nós temos que ter a consciência de que se eu optar por esse caminho, aquele resultado daqui a uns anos é esse. Se eu optar por trabalhar, o resultado é aquele. Das duas formas, nós temos pontos positivos e pontos negativos. Então, no meu caso, eu escolhi uma profissão, me dediquei a isso, sou muito feliz com a minha profissão, sou realizada e tenho certeza que foi a minha melhor opção, a minha melhor escolha. Mas eu tenho situações que são privações. Eu deixo de ficar com os meus filhos o tempo que se eu fosse uma mãe em tempo integral eu teria. Eu tenho que compensar isso de alguma forma. Eu deixo de ter tempo para mim, para poder dar tempo para os meus filhos, para o esposo, para os meus pais, para a dedicação dos afazeres domésticos, porque a gente tem isso. Então, além disso, o que a gente tem que prestar atenção é nessa questão de não ter estereótipo e também a gente buscar sempre melhorar, porque ainda nós não chegamos no 100%. Sim. Hoje, os afazeres domésticos ainda, pela sociedade, são deveres da mulher. E por quê? Se eu trabalho fora, meu marido trabalha fora, por que é mais meu do que dele? É uma questão cultural. E aí sirva como reflexão que nós ainda temos muito o que buscar, ainda há desigualdade, que nós temos que pensar que nós conseguimos muito, mas ainda temos que conseguir mais. Isso. Nós temos essa questão ainda a questão do voto. Nós conseguimos votar em 1932, menos de um século. Então, é recente. Pela história da humanidade, é muito recente. E nós estamos em evolução, e nós temos sempre que pensar nessas mudanças, mas de forma que a gente sempre preze pela independência e pela vontade, sem a pressão e sem a coerção dos outros. A liberdade, essa liberdade que nós buscamos. Aquela velha frase, lugar de mulher é onde ela quiser. A Patrícia falou muito bem e eu vou pegar engajar com ela, mas eu vou falar de uma outra forma, né? Ela falou, a gente tem que fazer nossa melhor escolha. E no meu ponto de vista, a melhor escolha é onde te traz paz, né? Então ela falou que a independência da sua própria escolha, né? Você escolheu ser mãe, você escolheu casar, você escolheu trabalhar. O que te traz paz? Eu levo isso comigo, sabe? Eu cresci também, meu pai e minha mãe me orientaram para estudar, para não depender de marido, para ter minha profissão, né? Como a gente ensina para os nossos filhos, para terem própria independência, tanto financeira, mas a gente também tem que ensinar essa independência emocional, a independência dela saber fazer a escolha dela, né? E cada escolha, como você falou, vai ter uma consequência, né? E a escolha tem que te trazer paz. Se na vida da família, né, que essa mulher escolheu casar e ter filhos, ela tem que pensar, bom, vai ser melhor para mim, porque primeiro eu tenho que pensar em mim, né? Eu sou muito cristã. Então, eu prezo muito assim, a palavra de Deus, quando fala, né, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama você, primeiro você tem que amar você para você conseguir amar o próximo. Então, você vai fazer uma escolha que vai te trazer paz. Se vai te trazer paz, vai trazer paz para quem está ao seu redor. Sim. Então, se a família depende da sua paz, da paz do seu esposo, da paz dos seus filhos, se eu for trabalhar, vai ser melhor. Se eu ficar em casa, vai ser melhor para mim, porque às vezes a mulher opta por trabalhar, mas ela fica estressada, nervosa, briga, né? Então não vai trazer paz, aquilo não vai ter uma consequência boa lá na frente. Se ela escolhe ficar em casa, ela vai ficar entediada,
ela vai ficar nervosa, vai querer ganhar dinheiro, vai jogar na cara do marido ou de quem for por uma escolha dela. Então, é a nossa escolha, como você falou, né? Porque a gente pode fazer o que a gente quer. A gente tem esse livre-arbítrio de Deus também. Mas nós temos que saber escolher. Eu levo isso muito para mim, na minha vida, como esposa, como filha, como mãe, como empresária. Então, eu prezo muito isso. Todas as nossas escolhas têm que nos trazer paz, né? Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ficar com os meus filhos. Isso foi uma escolha minha. Meu marido não me falou nada, meu pai e minha mãe não falaram nada, meus filhos não me pediram nada. Eu optei por isso. E isso me faz bem. Talvez se eu trabalhasse, eu ia ficar nervosa, estressada, angustiada. Eu não sei, mas eu escolhi isso. Quem sabe lá na frente eu volto, porque tá me fazendo bem, me trazendo paz mesmo, né? E me cuidar do que eu gosto, né? A gente tem que estar bem pra gente poder cuidar do que a gente faz, do que a gente cuida, da nossa vida. Eu acho que é isso. O que eu levo pra mim é isso, é o que a sua escolha tem que trazer paz interior pra você. Bom, e analisando tudo que vocês falaram, a primeira coisa que eu pensei em perguntar, assim, que eu acho que vai ser muito interessante, até por nós estávamos conversando antes, que algumas são mães só de meninos, outras só de meninas, e grande parte do papel da mulher, inclusive o papel que é único a ela, né, só a mulher gera a vida, né? Então, a partir de tudo isso que vocês pensam, tudo isso que vocês já têm de vivência, de abdicação, de reflexão, de maturidade em conseguir escolher o futuro que vocês queriam para vocês, como seria a família de vocês, tendo tudo isso como base, assim, o que vocês fazem pelos filhos de vocês ou filhas de vocês para garantir que mesmo tendo menina, uma filha, né, a gente tem um tipo de criação diferente, foca em outras coisas, mas tendo filhos também, é preciso prepará-los para essas mulheres, para lidar com essas escolhas, para agregar esse novo mundo, né? Eu queria saber de vocês, como vocês praticam isso na casa de vocês, ou se vocês têm alguma dica, alguma reflexão, que acho que também para outras mulheres que estiverem assistindo vai ser muito bacana ouvir de vocês. Mariana, você entrou num assunto bem interessante que remete a gente lá atrás à criação do anticoncepcional, né, que veio dar à mulher o arbítrio, eu quero, não quero ter filho. Né? E hoje em dia a gente tem percebido que a mulher tem utilizado isso. Eu vou dar uma pausa na minha vida porque eu quero estudar, eu quero me profissionalizar, e postergou essa criação, esse ser mãe. Porque ser mãe é um nome muito forte, porque requer atenção, requer cuidado. Eu, por exemplo, abdiquei do meu lado profissional durante um período muito grande para dedicar ao meu filho. Eu tenho um filho agora de 19 anos, e depois veio a minha filha, e é um tempo que, se você não conseguir conciliar filho, profissão, isso vai te trazer uma sobrecarga. E como a nossa colega falou, isso pode te tirar a estabilidade, te trazer conflitos em casa. Então, eu abdiquei, me dediquei aos filhos. Depois que eu vi que eles já estavam conseguindo caminhar, eu voltei. Mas o que a gente tem para dizer? Essa questão de criação, os filhos remetem muito a gente, eles têm a gente muito como espelho. Então, se você está bem, eles ficam bem. Se está tendo conflito, eles vão absorver aquilo ali. Menino é muito diferente de menina. O meu filho é uma pessoa muito observadora, muito calada, e tem já aquele feeling mais pro lado masculino, porque mulher tem que ser assim, não. Eu tento explicar para ele que ele já tem namorada, inclusive converso muito com a namorada dele, que homem tem que tratar a mulher do jeito que ela precisa ser tratada, com respeito, com educação, não submeter ela a uma humilhação. Não. Se ela quer estudar, se ela quer a companhia dele, se ela quer sair com as amigas dela, ela tem que sair. A minha filha, eu preparo ela, minha filha, você vai crescer, vai chegar a namorar e tudo. Você tem que ser você, se amar, para você poder doar aquilo que você tem.
Então, é complicado, requer muito tempo e muita dedicação. Então, eu tenho percebido na sociedade que muitas mulheres têm abdicado desse dom de ser mãe porque elas entendem. Eu não estou pronta, eu não tenho esse tempo. Porque ter um filho é simples. Agora, criar, educar, preparar para a vida, isso requer tempo. Requer um aprendizado, inclusive nosso. Porque não vem uma cartilha falando como você tem que se preparar. E, de repente, você está ali com a criança que requer o seu ensinamento, a sua dedicação. E eu acredito que, por mais que a gente tenha um ensinamento de pais, avós, a gente nunca está preparado para tudo. E essa mudança drástica que o mundo vem sofrendo, que a gente vem tendo pela internet, na televisão, os questionamentos andam sendo muito duros. E nem sempre a gente está ali aberto para falar sobre os assuntos que eles nos trazem. Então, assim, a nossa vida é muito corrida, o nosso dia a dia muito exacerbado, traz dificuldades. Então, eu acredito que a gente tem que ter uma mente muito aberta e pensar muito sério nessa questão de ter filhos, porque não é só ter, é o tempo, a dedicação. E isso traz uma sobrecarga muito grande para nós quando a gente não tem o apoio do esposo, quando o esposo tem uma correria muito grande. A gente, quando tem a oportunidade de ter ele junto com a gente, de levar para o trabalho, levar onde que a gente está, é muito favorável. Mas quando você precisa deixar para a mão dos outros, é muito complicado. Então, assim, é complicado, é difícil, tem que ter uma mente muito aberta, tem que ter um apoio, porque nenhum é igual ao outro. Você pode ter muitos filhos, nenhum é igual ao outro. O questionamento é diferente, a vivência é diferente. Mas a gente vai aprendendo. Vou cortar a Fabiola, só porque nós estamos... É uma conversa. Porque você falou de gerar, né? Nós vamos gerar filhos e nutrir filhos. Isso no âmbito físico e psicológico. Porque você vai gerar na barriga, ou às vezes a mãe adota e tal, mas assim, eu falo gerar, vamos supor que ela vai gerar mesmo. Ela vai gerar na barriga. Mas ela gera na barriga por um tempo, depois ela vai gerar para o mundo, ela vai gerar ser humano, ela vai gerar um médico, ela vai gerar um ser humano formado. E sempre essa vai estar gerando, porque você vai estar formando. E nutrindo, você vai nutrir. Enquanto é bebê, na amamentação, dando alimento, dando comida. Mas você tem que nutrir com pensamentos, com ideologias, você tem que nutrir com crenças, você tem que nutrir com coisas boas psicologicamente. Para você formar um indivíduo. Porque está na sua responsabilidade de mãe e o pai, né? Então a mulher gera e nutre essa criança e adulto para o resto da vida, porque enquanto é criança nós somos autoridades na vida deles, mas depois que eles crescem a gente tem que ser influência na vida deles e não autoridade mais, porque a gente não vai ter mais autoridade para mandar eles fazerem alguma coisa. Nós vamos ter que ser influência, nós temos que servir de espelho, de apoio. Mãe, o que você acha? Trocar ideia, porque autoridade nós não vamos ser mais dos nossos filhos. Eles começam a ser formadores de opinião, de ideologias. Então, chega um momento que você tem que falar, olha, mas você pensou dessa forma também? É muito importante o nosso papel. Sabia? Ô, Patrícia. Igual eu estava pensando aqui, você tem, cada uma aqui tem filho numa idade, né? E um dia, numa conversa, eu estava com uma amiga e a gente conversando sobre as fases. Ela falou, nossa, parece que só vai piorando. Eu falo, não vai piorando, vai mudando. E como você estava acostumada com a dificuldade anterior, que às vezes era de ter que dar o alimento ali pronto, na boca, e hoje ele já faz, mas ele vai para a rua, ou ele consegue
se locomover e às vezes você acha que ele está em um lugar, de repente ele fala, mãe, eu saí da escola e vim para academia, sei lá, para onde for. Então, assim, muda a forma da gente ter que organizar. A gente tem que, às vezes, organizar a vida deles de forma que a gente não está mandando, mas a gente está apoiando. Porque quanto mais a gente está ter eles como parceiro, como amigo, sem deixar o respeito de pai e mãe, porque eu acho que isso não pode perder, eu acho que você consegue essa lealdade deles, a troca de opinião, eles virem falar com a gente o que eles estão pensando e o que você acha. É a influência. E a influência. Dá uma abertura, né, para eles serem mais próximos. Para eles serem mais próximos. Às vezes eu tenho muita dificuldade. O meu mais velho, ele é mais fechado. Ele não... quando ele chega a te pedir opinião, às vezes ele tá com a ideia dele formadinha. É difícil você mudar a ideia dele. Mas, com jeito, a mãe e o pai vai ali conseguindo. E eu acho que é muito importante também na formação deles os exemplos de toda a família. O exemplo do tio, da tia, do avô, da avó. Então, assim, eu vejo muito... os meus pais estão muito presentes dentro da minha casa hoje. Meus 2 irmãos moram fora, então meus pais estão muito lá dentro de casa. Então, assim, a gente convive todos os dias. Eu trabalho com os meus pais. Então, a gente convive todos os dias, de segunda a segunda. Então, os meus meninos remetem muito aos avós. O meu esposo, infelizmente, já não tem mais os pais, mas tem os tios, e a gente tem um convívio também, e eles também, através de profissão ou do dia a dia, eles têm essa referência. Então, eu acho que o exemplo é muito importante, né? Às vezes o meu menino fala, nossa, o dia que minha mãe tira para conversar, ela fala 3 horas seguidas. Às vezes, aquela fala não tem o mesmo valor do que um exemplo, uma situação que aconteceu e que ele viu o que você fez. Então, assim, é interessante. E essa conversa, eu acho que conversar e, igual você falou, a crença, seja ela qual for, a religião que for, eu acho que ela é importante dentro do lar, porque ela estrutura, né? Ela te dá ali uma firmeza para algumas decisões mais difíceis. Ela te norteia. Ela te norteia, exatamente. Mas não é fácil. Não. E eu não respeitava. Antes, eu tinha um preconceito. A hora que a pessoa chegava e falava, eu não vou ser mãe. Eu falo, como que você não vai ser mãe? Né? Parece que falta. E hoje eu tenho na minha família um irmão que ele não é pai e minha cunhada, ela é mãe, mas ela não tem filho com o meu irmão. Foi um outro relacionamento que ela teve. Mas o meu irmão, eu falei, uai, é porque na vida dele, pro que ele projetou para ele, não cabia aquilo ali naquele momento. Ele não passou de hora? Não passou, mas é o que ele quer. Então, hoje eu respeito isso. E antes era difícil para mim aceitar. Parece que faltava. E lá na frente, na hora que você estiver velho, vai acontecer. Alguém vai cuidar de você, seja da sua família, ou seja uma instituição, vamos dizer assim. Alguém vai cuidar. Mas é difícil também, porque é o que a nossa amiga falou, a ideologia, o que veio cultural, lá cultural, né? A cultura, que a gente tinha que ter filho. É assim. Eu sou mãe de 2 meninos, o Heitor tem 12 anos, o Álvaro tem 3, então o meu mundo é esse mundo de menino. E eu tenho que trazer o mundo feminino para eles. E passar para eles a responsabilidade de respeitar as mulheres, seja ela a colega da escola, a namorada, a mãe. Né? Nós temos que passar isso, porque eu reflito muito comigo mesmo nesse pensamento de que nós somos responsáveis pelos homens. Nós criamos os homens. Então, se eles são machistas, eles tiveram um espelho machista na família.
Então, nós temos que passar para eles essa igualdade, essa isonomia de gênero, que eles não são melhores e nem as mulheres são melhores. Nós somos diferentes. Nós temos as nossas qualidades, de forma que nós não estamos competindo, nós estamos contribuindo e unindo, né? Aumentando, somando. Então, assim, a mulher e o homem, eles devem somar. E respeitar a opinião da mulher. Não é porque a mulher é mais fisicamente, mais frágil, fisicamente talvez, nem sempre. Mas pode ser que sim, que ela é frágil, né? No caso, é o que eu falo assim, a natureza fisicamente tem uma sensibilidade mais frágil, né? mas a questão de força mesmo. Força e às vezes porque a mulher é menor, a mulher é até mais sensível, eles entendem isso como fraqueza. Hoje a gente tem que passar que não, é a qualidade da mulher e que pode variar de mulher para mulher. E essa multiplicidade é muito importante. E o respeito a toda opinião alheia é importante. Então, assim, é inadmissível você ter uma conduta de que você ofenda uma mulher por ser mulher, uma pessoa, ou qualquer pessoa, uma característica da pessoa. E isso a gente tem que passar para os filhos. Então, essa responsabilidade de criar homens é nossa. Nós temos que criar a sociedade daqui para frente. Nós vamos fazer a sociedade daqui uns anos, porque serão nossos filhos. E como ela disse antes sobre a questão de estranhar quem não quer ter filhos, né? Isso vem de uma sociedade patriarcal, de que se espera da mulher ter filhos. E isso vem mudando, isso vem sendo postergado, isso pode não acontecer, a mulher pode decidir não se casar, ela pode decidir não ter filhos, e é uma escolha dela, e tem toda a sua razão. Quem somos nós? Então, as mulheres, elas devem se unir, elas devem se colocar no lugar da outra. Nós só vamos conseguir algo lá na frente, para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos, se a gente tiver essa união, que começou com o feminismo lá atrás, que é a união hoje que nós chamamos de sororidade, né, que é a questão da irmandade feminina, nos apoiar e não criticar, e não apontar, porque cada um tem a sua razão, e caso a gente possa contribuir para esclarecer a nossa colega e talvez pontuar no sentido de que você já pensou nisso ou naquilo, como você fez com seu irmão lá na frente, você pensou quem vai cuidar de você? Ele já tinha a resposta. Já. Né? Então assim, nós temos que preparar os nossos filhos e as nossas filhas, que não é no meu caso, mas temos que preparar as meninas também, para que elas sejam independentes, para que elas tenham a posição delas, que elas não sejam influenciáveis por causa de um namorado, como a Rosângela falou. E temos que ter as nossas opiniões baseadas naquilo que nós temos conhecimento. Nós temos que dar aos nossos filhos conhecimento. Sim. E essa liberdade de conversar conosco é uma forma diferente. Hoje não é, criar um filho hoje não é igual nós fomos criados, não é. Um respeito, o uma coisa nosso mais... padrão lá atrás, quando éramos crianças e adolescentes, é outro, totalmente diferente. Nós temos que nos adaptar. Como os nossos pais passaram por isso, e quando éramos nós, as crianças, quantas vezes a gente ouviu das mães, nossa, minha época era muito diferente. Hoje nós estamos falando isso, a minha época era muito diferente. Então, os celulares é a porta aberta para o mundo. E aí, como controlar, rápida, né? Como controlar, como filtrar, o que a gente pode fazer é com que os filhos entendam o que é bom e o que é ruim, que eles escolham, que eles façam as escolhas, claro, sempre tentando monitorar, mas chega uma certa idade. Rosângela está com 19 anos. Como monitorar um celular de 19 anos? Não tem como. Acabou. Não tem como. Eu tenho um de 12 que estou ali brigando com ele porque ele não quer deixar. Né? Então, assim, não é fácil. A gente tem que... Até já estou pensando aqui no próximo. O que eu vou fazer com um de 3 anos? Porque para ver se eu consigo já colocar na cabecinha dele que isso é normal. A mamãe tem que acompanhar. Porque você colocar depois é mais difícil. Né? Então, a responsabilidade de ser mãe é muito grande. Muito. É a criação da sociedade no futuro. E, então, eu até respeito quem não quer, quem não tem vocação, porque é vocação. Sou muito feliz com os meus 2 filhos.
Sou vocacionada a ser mãe também, adoro passar o tempo com eles, mas é um trabalho, uma responsabilidade que exige muito. Às vezes nós não temos tanto tempo, mas o tempo que nós temos tem que ser um tempo útil, um tempo de aproveitamento. Então, De qualidade. exatamente, de qualidade. E não tem forma, não tem. Não tem. Você falou uma coisa assim que eu levo também. Eu sou mãe de 3 também, 3 homens, um de 8, bebês ainda, né? 8, 6 e 4 anos. Mas eu já estou pensando que eu vou criar homens que vão ingressar na sociedade daqui a uns anos, que vão casar, que vão formar suas próprias famílias e que eles também têm que se adequar ao que vai vir para eles, né? A esposa que vai vir, né? Qual cultura que ela veio, qual crença que ela veio, qual orientação que ela veio, porque ela vai, assim, eles vão formar a família deles com outras pessoas que não Tentar respeitar e entender, né? Para ter uma convivência que traz paz. É isso que eu sempre falo, que tem que trazer paz. É igual somar. O que soma é porque foi bom, foi legal, né? Então, os meus filhos, eu também tenho que levar esse mundo feminino para eles, porque eu vim de uma família com 3 mulheres, não tinha homem em casa, era só meu pai. Então, assim, eu tenho que trazer para eles o que a mulher gosta, o elogio que a mulher gosta, como deve ser tratada, como que tem, igual as coleguinhas de escola, eu sempre falo, nossa, como ela é linda, todas para mim são lindas, eu falo que todas são lindas, porque realmente todas são lindas, cada um tem uma característica, então a gente tem que respeitar o ser humano nas escolhas, no físico, no mental, porque cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua experiência, né? E eu falo que quando a gente faz as nossas escolhas, a gente escolhe de acordo com o que a gente acredita, de acordo com o que a gente viveu, de acordo com o que a gente sonha, com o que a gente pensa. A gente não escolhe aleatoriamente uma coisa, né? Eu quero ser, por exemplo, médica. Mas ela lá atrás, ela viu alguém que ela achou legal, o pai orientou, a mãe orientou, ela quer isso para o futuro dela, ela está escolhendo de acordo com o que ela acredita, com o que ela vive. E nós temos que respeitar, porque cada um, igual eu falo, na minha casa funciona de um jeito, na sua casa funciona de outro, na casa das minhas noras vão funcionar de outro, né? Então tem que respeitar. E a sociedade vai mudando. E as mudanças são necessárias para melhorar, para ver o que está sendo feito errado, o que está sendo feito que pode continuar, né? Então eu acho assim muito importante a gente ter isso com a gente, que a gente está formando a sociedade futura, né? E pensar como que a gente vai formar, o que a gente também... eu falo que os nossos filhos são flechas e nós somos os arqueiros, né? As flechas não nascem na árvore. As flechas são árvores, são troncos que nós lapidamos. Nós vamos lapidando eles. E os nossos filhos são flechas. E nós temos que mirar o alvo certo, né? E quando a gente mira o alvo certo, é assim, que a gente... Não é que a gente programa para os nossos filhos, mas assim, a gente quer que eles alcancem uma coisa boa lá na frente. Esse é o alvo, né? E nós que estamos lapidando eles. Eles são flechas nas nossas mãos para a gente lançar eles para o mundo, né? E eles têm que estar preparados, né? Não adianta, por exemplo, a nossa verdade, lá na nossa casa a gente tem a nossa verdade. Não adianta eu ficar ensinando as mentiras do mundo, que são várias. As coisas do mundo que vão aparecer. Eu tenho que ensinar, isso é assim, assim, assim. O que fugir daquilo não é a nossa vivência, né? Porque lá na frente eles vão encontrar muitas coisas. E eles têm que saber o que eles querem. É um norteio. Nortear eles para a vida futura deles. Então, o nosso papel de mãe é muito importante na sociedade. Muito importante. Com certeza. Nós falamos aqui já sobre a carreira de cada uma, a perspectiva, a caminhada de cada uma como mulher. Falamos também sobre o papel de ser mãe, que é muito importante. E acho que, assim, por último, a coisa mais importante, talvez, que a gente possa falar no Dia da Mulher é sobre a mulher sendo mulher. Apenas o ato de se cuidar,
do que fazer para se nutrir, ao invés, como todo mundo já apontou aqui, para nutrir alguém, nutrir uma família, ou escolher ser uma mulher que vai produzir para a sociedade. O que essa mulher tem que fazer? O que vocês fazem? Como conseguir ser uma mulher com tantas tarefas em meio ao dia atual, e também o papel de mãe, conseguir ser uma mulher forte, uma mulher bonita, uma mulher que se cuida, que se ama, que estuda, que a gente sabe que hoje em dia, até como falo na internet mesmo, todo mundo está estudando o tempo todo, a todo momento a gente depara com alguma coisa diferente, e a mulher tem que estar preparada, tem que saber conversar, tem que estar atualizada. Eu queria saber de vocês aonde vocês se nutrem dessas informações, como vocês se mantêm entre as amigas, praticam para trocar informação, se ajudar. Muitas mulheres também que vão estar assistindo hoje, talvez sintam essas dúvidas, né? Não saibam a quem procurar, onde procurar, como fazer, em qual tempo encaixar, né? E eu queria saber de vocês, como vocês fazem, o que vocês aconselham. Eu acredito que o importante na vida da mulher é ela começar a falar não. Sabe por quê? Porque o mundo, a família, tem uma mania de sobrecarregar a mãe, a esposa. Mãe, faz isso para mim. O marido, faz isso para mim. O importante é começar a falar não. Não, eu preciso de um tempinho para mim. Não, agora eu não consigo fazer isso, porque senão vira uma sobrecarga. Você tem que dar conta de tudo. E o pessoal não quer depois, não. Eles querem na hora. Então, a gente tem que começar a tirar um tempinho pra gente. Porque o corpo da gente pede, a mente da gente pede. Olha, eu vou sair um pouquinho com as meninas, vamos bater um papo. Olha, eu vou descansar um pouquinho. Porque nós somos mulheres que pensam, que tem probleminha de saúde, que requer um tratamento, às vezes psicológico, uma pausa. E muitas vezes não é visível isso, porque a gente vai engolindo e aceitando. Quando explode, nossa, mas o que estava acontecendo? Estava acontecendo tudo e ninguém estava vendo nada. Porque o papel de ser mulher numa sociedade que cobra, como cobra, que tem N preconceitos, patriarcal, que precisa ser mudado isso, e vai depender muito da gente, ou aceitar ou não aceitar, depende da gente pegar e falar, não, chega. Hoje eu não estou disponível para isso, pode ser depois. Porque senão vai virando essa bola de neve. Então é muito importante a gente saber separar e falar não. Porque a gente fica tão assumindo papéis que às vezes não é o marido quer uma secretária, o filho quer uma auxiliar para estar na tarefa, não é? Aí vem os problemas do trabalho, vem os problemas lá da mãe, do pai, você vai abraçando tudo. Eu falo para os meus filhos, meu esposo, que não existe Mulher Maravilha, só no filme. Exatamente, mas eles consideram a gente maravilha, porque você abraça tudo. E aí você adoece. E aí quem que vai fazer o que você está fazendo? Então é importante saber dividir, separar, delegar. Não, você faz isso, você dá conta de fazer isso. Eu acredito que está na gente saber separar o tempo, saber delegar as coisas, saber falar não. Porque senão a gente sobrecarrega, adoece. Saber que a gente não dá conta de tudo sozinho, né? E por isso que a gente tem que ter o tempinho da gente, ter a pausa com as amigas, refletir, dar uma descansada, porque senão a gente adoece. A gente tem que aprender a fazer isso. Porque antes, há um tempo atrás, eu achava que eu era a Mulher Maravilha. E que eu ia dar conta de tudo, porque eu tinha que dar. Eu escolhi ser mãe, eu escolhi ser esposa, então eu tinha que dar conta. E cobram isso da gente. E a gente se cobra também. É isso. Eu tenho que levar meu filho na escola, por que tem que ser eu? Uhum. Não, porque se o outro fizer, ele vai fazer da melhor maneira que ele puder. E tá tudo certo. Então eu tive que aprender isso. E foi difícil. E quando eu vi que eu não dava mais conta, que eu estava chegando no meu limite, e que ou eu cuidava de mim, ou alguém ia ter que cuidar de tudo que eu cuidava, porque eu não ia estar aqui, eu resolvi falar não.
É difícil. E é difícil você falar não para quem você sempre falou sim. É isso Né? mesmo. Então, assim, a primeira coisa é você se amar. Você olhar no espelho e falar assim, não, eu sou obra de Deus e eu sou uma mulher e eu preciso de sentar para almoçar e eu preciso sentar para almoçar sem alguém te pedir alguma coisa, para você ter que parar e fazer. Não, agora eu já tô bem, já fiz agora eu vou cuidar de vocês. O que vocês estão precisando? Aí eu vou ajudar, vou auxiliar e delegar. Eu não delegava, tudo era eu. Eu abraçava tudo. Eu tinha que ensinar a tarefa, eu tinha que levar para a escola, eu tinha que fazer a compra do supermercado, eu tinha que pagar as contas, porque era tudo eu. Então, assim, vai ficando difícil, chega uma hora que não dá. E é verdade, você tem que se amar, você tem que ter o seu tempo para você tem que descobrir o que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer correr, eu gosto de ler, eu gosto de frequentar a minha religião, eu gosto de doar o meu tempo para alguma instituição ou para alguém ou para alguma coisa. Então você tem que saber o que você gosta, o que aquilo vai te fazer bem e achar no meio de todo o tempo um tempo para aquilo e não colocar o nosso momento, né? E aquilo ali é irredutível? Não, vai ter um dia que você vai ter que fazer uma curva, colocar uma vírgula, mas não tirar. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é você aprender a se amar, você se amar e você saber que você é uma pessoa importante para você. E depois que você for importante para você é importante para os outros. Aí você consegue fazer as coisas para os outros. E isso em tudo. No seu profissional, no seu pessoal, em tudo. Eu acho que é por aí. Tem uma frase para mim, eu sempre lembro dessa frase. Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Exatamente. E eu tenho outra. Eu tenho que estar bem para cuidar de alguém. Ótimo. Né? Então, se eu não parar para ir para academia, exato, cuidar de mim, ninguém vai fazer academia para mim. Nem eu gostaria que fizesse. Mas não tem jeito. Então, eu tenho que cuidar de mim. Então, aquele momento de academia, além de ser um momento da atividade física, é um momento de alívio mental. Sim. Porque ali você esquece, quase todos os dias, não todos, mas a maioria dos dias que você está na academia, você está fazendo uma atividade física e está despoluindo a mente um pouco. Você esquece um pouco dos seus problemas, você esquece um pouco da sua atividade, da sua rotina inteira do dia que você vai ter que fazer, que eu falo com a minha personal aqui. Na hora que eu saio de lá, eu falo para ela, você não tem noção das tanto de coisa que eu vou fazer até 10 horas da noite. Então, assim, porque o meu dia começa às 6 e termina às 10. Então, esse momento... são, mente são. Exatamente, porque esse momento é o meu momento. Então, eu entendo que essa atividade física, ela é atividade física e mental para mim. É um descanso. Eu estou trabalhando o meu corpo, estou trabalhando... Às vezes nem é trabalhando a mente, não trabalhando a mente. É descansando a mente. Então, isso é importante. E se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, é importante para a mulher se cuidar, é importante ter um momento para ir no salão, fazer a unha. Isso é uma autoestima, isso é uma vaidade. Tem mulher que não é assim? Tudo bem, a gente respeita, temos que respeitar. Mas na minha vida isso é muito importante. Eu ter esse momento de atenção comigo mesmo, esse momento de carinho comigo mesmo. Porque aí eu tenho forças para lidar com o resto do dia. O meu resto do dia que é pesado, que tem uma coisa atrás da outra, né? Sequência de atos até o final, até você colocar a cabeça no travesseiro e falar, nossa, vou dormir. É muita coisa que passa ali. Então, para mim, no meu dia a dia, a atividade física, aquele momento, é principal para me dar força para o dia todo. E, claro, que aí nós vamos ter as questões de saúde, questões de beleza, aquele momento de dormir que você pensa, nossa, que preguiça de passar aquele creme. Aí você pensa assim, se eu não passar, ninguém vai passar. Então, é isso. Essa frase vem na minha mente a hora que eu tenho preguiça. Se eu não fizer,
Ninguém pode fazer por mim. Nem vai fazer, não pode. Então eu vou lá, eu passo o meu creme, eu vou na academia, eu vou no salão, eu vou no dermatologista. Isso é importante. Você está bem com você se sentir bonita, você se sentir saudável, você está com a mente saudável. Isso ajuda muito até na questão da mente, que você às vezes nem precisa de terapia, porque você consegue lidar. Se você fica atribulado o tempo todo, não tira um tempo para você, você vai precisar de ajuda de terapeuta. Mas, igual, por exemplo, na minha profissão, às vezes a pessoa chega e ela tá tão carregada que ela senta na minha cadeira e aí você vai mexendo, porque a gente mexe muito, eu toco nas pessoas, então a troca de energia é muito importante. Então nem sempre você tá legal para doar aquela energia. Então você tem que se recarregar para você tá ali doando. E a pessoa chega, ela tá meio com problemas e desabafa, aquela coisa toda ali. Quando você termina, que você olha, que a cliente olha no espelho, o sorriso dela, aquilo é tão maravilhoso que todo o seu problema acabou ali. Naquele momento, ela está se amando tanto que ela não vê mais problema. Então, eu vejo os dois lados. O me cuidar, né? O tanto que é bom a gente se cuidar, a gente ter o nosso tempo. E eu vejo nas pessoas que vão ali se cuidar, o tanto que realmente isso é real, né? Porque ela olha e ela vê, e ela se admira. Ela está pronta para a próxima batalha. Mas tem um fator aí, a gente tem que impor aos outros, disciplina, respeitar esse nosso momento, entender que esse é o nosso momento, porque não adianta ir pro salão e o telefone tá lá o tempo inteiro, não adianta você estar academia, não adianta. Então você tem que impor, limitar e colocar os outros para respeitar esse seu momento. Eu falo que, como cristã, eu falo que Deus deu para cada um, né? Meu corpo, minha mente, meu espírito. Então eu tenho que cuidar dessas três coisas, né? Eu como mulher, como eu mesma, eu tenho que cuidar do meu corpo. Como eu cuido do meu corpo? Fazendo uma atividade física, comendo bem, dormindo bem, né? Tudo pro meu corpo, né? Fazer exames de rotina, tá sempre se cuidando, né? Desde até a estética é um cuidado, sim, né? Porque assim, claro que hoje em dia a gente tá naquela moda de estética que assim passa dos limites, mas é a questão da como é que fala? Todo mundo ficar padronizando e pôr um estereótipo de beleza que é aquilo, mas não é, cada um tem a sua. E aí, cada um tem que fazer no que vai trazer paz. Voltem a falar da paz. Se eu fico em paz, cortando meu cabelo, fico em paz com o cabelo comprido, fico em paz mais cheinha, mais magrinha, a pessoa tem que estar bem. Só assim ela vai poder cuidar do trabalho dela bem, da família dela bem, dos amigos, das amigas, ela vai fazer bem. O corpo, né? Então, do corpo é a academia, porque isso é estilo de vida saudável que a gente tem que ter hoje, né? E cuidar da mente. A mente faz bem você ler um livro, faz bem você andar no ar livre, faz bem você ir para a fazenda, faz bem você... O que te deixa bem, tranquila, né? Então, é procurar cuidar dessas três coisas, do corpo, da mente e do espírito, porque só assim, o que você for fazer, você vai fazer bem. Porque não adianta também, por exemplo, você tá indo no seu trabalho, ganhando horrores de dinheiro, não aguentando de dor nas costas. Você não tá cuidando do seu corpo, da sua saúde, não tá fazendo uma atividade física. E assim, é muito importante, porque a gente tem que estar preparado. Eu falo que o mundo lá de fora é um campo de batalha, né? A gente tem que estar um soldado preparado, psicologicamente, né? Fazendo uma terapia, indo num psicólogo, ou ir com o corpo, para andar, para correr, para dirigir, para socorrer quem precisar, né? Então nós temos que estar preparados nesses três fatores como pessoa, como ser humano mesmo, né? Eu gosto muito de ler, então que horas que eu consigo ler? Eu também não posso ler no meio do dia, no meio da rotina lá de casa, com o menino fazendo tarefa, não. Quando eles vão dormir,
fica tudo em silêncio, eu vou ler, que eu absorvo melhor, eu fico mais em paz. E cada um tem uma maneira de se adequar. Eu falo que o ser humano é muito bom por isso, porque é muito adaptável, né? A gente consegue se adaptar desde que a gente está fazendo o que a gente gosta. Desde que traz paz. Né? Bom, então é isso. Acho que foi um episódio aqui muito rico, né? De muita entrega de vocês, mulheres, para outras mulheres que vão assistir também. Cheio de dicas e muito importantes, né? Saber respeitar a si mesma, as outras, ajudar as outras também, né? Que é muito importante. E queria desejar a todas, né, as mulheres um feliz Dia da Mulher. E não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, se querem se despedir, mas já deixo aqui o agradecimento pela presença de cada uma e a entrega de vocês, que foi realmente, acho que contribuímos bastante com essa manhã. Muito mesmo. Muito obrigada pelo convite. E mulheres, se cuidem de vocês, que aí vocês conseguem dar uma doação melhor. É isso aí. Que seja um dia de reflexão, de tanto para nós acreditarmos que nós podemos melhorar e também darmos valor naquilo que nós já conseguimos e que a gente consiga, como mulher, se unir cada vez mais. Eu acho que vamos se encher de amor para a gente transbordar esse amor para todo mundo que está do nosso lado, né? Porque quando o nosso baldinho de amor tá cheio, a gente faz transbordar amor. Se ele tá vazio, a gente fica enchendo de coisa que não vale a pena. Então vamos se encher de amor pra gente derramar esse amor em volta de todo mundo que tá do nosso lado. É isso, então, obrigada por assistirem. Compartilhem esse episódio com as mulheres que vocês conheçam, que eu tenho certeza que elas vão agradecer pelas dicas. E fica aqui esse episódio maravilhoso para vocês do TheCast especial de Dia da Mulher.